Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para a continuação da resolução do exame de Físico-Química do ano 2015, segunda fase. Agora com, neste vídeo, a resolução das três questões, a questão 1, a questão 2 e ainda a questão 2.2, quer dizer, a 2.1 e a 2.2, todas elas relativamente ao grupo 4 do exame, que incide então no tema das reações ácido-base. A primeira questão diz-nos o seguinte: a reação do amoníaco com a água pode ser traduzida por esta reação. Temos amoníaco no estado aquoso mais água, originando o íon amónio e também o íon hidróxido. Nesta reação comportam-se como ácidos de Bronsted e Lowry. Quais das espécies? Bem, importa aqui perceber qual é que é a definição, segundo a teoria de Bronsted e Lowry, para a definição, né, que temos de ácidos e também de bases. Então, segundo Bronsted e Lowry, segundo essa teoria, eles consideram ácido toda a espécie com capacidade para doar íons H+, ou seja, para doar prótons. Isso é, toda a espécie com capacidade para dar prótons. Neste caso serão os íons H+. Base, segundo Bronsted e Lowry, são todas as espécies com capacidade para receber prótons, ou seja, o ácido dá prótons H+, e a base recebe prótons H+. Olhando para esta reação, como é que nós identificamos? Eu vou, por exemplo, aqui aos reagentes. Vou olhar aqui, NH3, e vou verificar o que é que aconteceu ao amoníaco. E então verifico que o amoníaco recebeu um próton. Se recebeu um próton, se o amoníaco tem capacidade para receber um próton, recebeu porque era NH3 e passou a NH4+, quer dizer, recebeu um próton, então este NH3, segundo Bronsted e Lowry, terá de ser uma base. E eu vou colocar aqui base 1. Vou ver a mesma coisa, mas olhando para a água. Então tenho aqui H2O nos reagentes, vou olhar para os produtos e ficamos com OH-. O que é que aconteceu à água? A água doou um próton H+, porque era H2O e depois ficou OH-, quer dizer, ficou sem um próton. Se ficou sem um próton, quer dizer que a água deu um próton. E então, segundo Bronsted e Lowry, todas as espécies têm capacidade para doar prótons, são considerados ácidos. Então até vou colocar aqui ácido 2. Vou colocar 2 porque este ácido não é o ácido conjugado desta base. Olhando também para os produtos, e agora nos produtos eu vou ter que olhar no sentido inverso, porque isto é uma reação reversível. Eu vou olhar para o NH4+, né? E vou agora dos produtos para os reagentes, né? E olhando o que é que aconteceu aqui, o NH4+, o que é que aconteceu? Doou um íon H+, porque era NH4+, e ficou NH3, quer dizer que deu um próton. Se deu um próton, então NH4+, é considerado, segundo Bronsted e Lowry, um ácido. E será o ácido 1, porque será o ácido conjugado desta base. Olhando para o íon hidróxido, OH-, e pensando exatamente da mesma maneira, ou seja, olhando dos produtos para os reagentes, nós percebemos que o íon OH- vai receber, né, um próton, porque era OH- e ficou H2O, quer dizer, recebeu um próton. Então, se tem capacidade para receber, terá de ser, segundo Bronsted e Lowry, uma base, e será a base conjugada do ácido H2O. Quer dizer, o problema aqui a questão estaria resolvida, porque os ácidos serão então H2O e NH4+, então a opção correta seria a B. Vou apenas abrir aqui um parênteses para vos dizer algo,
que a água comporta-se de uma forma dual, quer dizer, tem uma dualidade de comportamento. A água na presença de uma base, a água é um ácido, mas se a água estiver na presença de um ácido, a água vai se comportar como base. É estas substâncias que têm esta dualidade de comportamentos, ou seja, podem se comportar como ácido ou base, mediante, né, dependendo do seu companheiro, né, entre aspas, nós chamamos substâncias anfotéricas. Cuidado, se vocês virem este nome algures, substâncias anfotéricas são substâncias que se podem comportar como ácido ou como base perante determinadas situações, ok? A questão 1 está resolvida, passemos então à segunda questão, onde temos que considerar uma solução aquosa de amoníaco cuja concentração é igual a 5,00 vezes 10 elevado a menos 2 mols por decímetro cúbico e cujo pH a 25 graus é 10,97. Na questão ponto 1 dizem-nos o seguinte: calcula a quantidade em mols de amoníaco. Esta ideia das mols aqui podia nem sequer aparecer. Vocês têm que saber que sempre que vos falam em quantidade química ou só quantidade, estão-vos a pedir as mols. Então eles querem as mols de amoníaco não ionizado que existe, né? A quantidade de amoníaco não ionizado que existe se considerarmos um volume de solução igual a 250 cm3. Apresenta então todas as etapas de resolução. Reparem que o nosso amoníaco é uma base fraca. Se fosse uma base forte, a reação é quase completa, né? A base dissocia-se completamente. No caso das bases mais fracas, nós teremos que estabelecer uma ideia de equilíbrio químico. E para isso vamos então construir aquela tabelazinha que fazemos sempre que estamos perante uma situação de equilíbrio. Então eu vou colocar aqui início, que são as quantidades iniciais. Vou colocar aqui, em vez de gasta forma, como estamos perante as reações ácido-base, eu vou colocar ioniza barra forma, porque o ácido e duas bases ionizam-se, né? Os ionizam-se quer dizer transformam-se, entre aspas, em iões, e vamos estabelecer aqui as quantidades no equilíbrio. Bem, eu vou então considerar aqui amoníaco que tem uma determinada quantidade inicial, que vou chamar Ni, que será a quantidade inicial, obviamente em moles, que eu tenho de amoníaco. A água não risca nada. Também antes da ionização eu não tenho NH4+, nem OH-, esta ideia é antes da ionização. A quantidade que se ioniza e as quantidades que se formam têm a ver com a estequiometria. No caso da nossa base, ela vai ionizar-se, então vai, de certa forma, perder alguma quantidade. Olhando para a estequiometria, como a reação está certa e o coeficiente estequiométrico do amoníaco é 1, então ok, vai perder uma determinada quantidade X, que vai ser essa quantidade que será ionizada. E depois vai-se formar, né? Formam-se nos produtos NH4+, e OH-. Olhando também para a estequiometria, que é um 1, então vou formar X moles do íon amónio e vou formar X moles do íon hidróxido. Quanto às quantidades no equilíbrio, eu vou ter aqui a quantidade inicial de amoníaco menos a quantidade que se ionizou, isto em moles. Vou ter aqui uma quantidade X de íons amónio e vou ter uma quantidade X de íons hidróxido, obviamente que também em moles. O que eu estou interessado neste exercício é em calcular a quantidade de amoníaco não ionizado. Epá, e onde é que eu vou ver essa quantidade não ionizada? Reparem nesta ideia. No amoníaco nós temos uma quantidade inicial, temos este X que é a quantidade de amoníaco que se ionizou. Então qual é a quantidade que ficou por ionizar? É esta quantidade que nos é apresentada no equilíbrio, ou seja, o número de moles de NH3, isto no equilíbrio, é a quantidade, vou colocar mesmo aqui, é a quantidade de NH3 não ionizado,
certo? Cuidado com isto. A quantidade não ionizada é a quantidade de NH3 que fica, que resta, que sobra no equilíbrio. É a quantidade que não se ionizou. A quantidade que não se ionizou é a quantidade inicial, que nós tínhamos, de amoníaco, menos a quantidade que foi ionizada. Se a questão cair, qual foi a quantidade de amoníaco ionizada? É este X. Qual é a quantidade inicial? É o Ni, né? Que é a quantidade. Qual é a quantidade de amoníaco que ficou por ionizar ou não ionizado? É a quantidade de amoníaco que nós temos no equilíbrio, ok? Que será então a quantidade inicial menos aquela que se ionizou. Agora, nós vamos ter que determinar esta quantidade inicial. Esta quantidade inicial tem a ver com aquela concentração que nós temos de amoníaco antes da ionização. O X é a quantidade que foi ionizada, que terá a ver com a quantidade química de íons hidróxido. Essa eu vou tirar com a informação que detenho sobre o pH. Então a ideia é esta: determinamos a quantidade inicial pela concentração e determinamos a quantidade que foi ionizada, porque a quantidade que foi ionizada de amoníaco é igual, numericamente, né, à quantidade de íons hidróxido que se formaram. Por isso, se eu tiver o número de moles de íons hidróxido, eu terei então a quantidade de amoníaco que foi ionizada. Nem sempre será assim, teremos de ter cuidado com a estequiometria da reação. Imaginem que formava 2 moles de íons hidróxido, então eu obterei aqui 2x para saber a quantidade que foi ionizada. Esta quantidade teria que dividir por 2 para ter aquele x. Cuidado depois, sempre com a estequiometria da reação. Bem, vou então iniciar aqui os cálculos. Nós precisamos da quantidade inicial, tem a ver com esta concentração. Nós sabemos que a concentração de amoníaco antes da ionização é igual a 5,00 vezes 10 elevado a menos 2 moles por decímetro cúbico. Sabemos ainda que a concentração é igual ao número de moles sobre o volume, o que é equivalente a dizermos que o número de moles há de ser o produto entre a concentração e o volume. Ou seja, considerando não, diz-nos o exercício que o volume da solução é 250 centímetros cúbicos, o que temos que reduzir para decímetros cúbicos a dar 0,250 decímetros cúbicos, o que quer dizer que a quantidade de amoníaco inicial, né, há de ser o nosso Ni, será exatamente igual à concentração, que é 5,00 vezes 10 elevado a menos 2, vezes o volume da solução, serão 0,250, ou 0,250 decímetros cúbicos. Ou seja, a quantidade inicial de amoníaco, esta aqui, que nos vai permitir depois perceber a quantidade não ionizada, há de ser, fazendo os cálculos, 1,25 vezes 10 elevado a menos 2 moles. Ok? E temos então aqui a quantidade inicial de amoníaco, quer dizer, já temos o nosso Ni. Agora falta então determinar a quantidade que se ionizou, que é igual à quantidade que se formou de OH-. Bem, para determinar a quantidade de OH-, e visto que nós temos o pH, né, nós temos o pH que é igual a 10,97, o pH não está relacionado com a concentração de íons OH-, está relacionado com a concentração de íons H3 ou mais, mas isso não há problema, porque nós temos uma ideia que relaciona pH com POH, que é a seguinte: o pH mais o POH é igual a pKw. Vocês provavelmente não devem estar habituados a ver isto assim. Vocês, pH mais POH é igual a 14, não é? Pois é, mas só é igual a 14 se estivermos perante a temperatura de 25 graus. Se a temperatura não for de 25 graus, a soma do pH com o POH não é 14, é um valor diferente. Por isso é que eu gosto de olhar para esta soma desta maneira. E se nós estivermos a 25 graus, como é que a gente faz? Nós sabemos que este P em química é um operador que representa menos logaritmo. O Kw é o produto iónico que vem no formulário.
Vocês têm esse valor no formulário do produto iónico da água. Se a temperatura fosse diferente de 25 graus e eles, por exemplo, dizem, o produto iónico da água, uma temperatura, por exemplo, de 30 graus ou 40 graus ou 10 graus, não interessa, era 2,5 vezes 10 elevado a menos 13. A soma de pH com pOH seria igual a menos o logaritmo de 2,5 vezes 10 elevado a menos 13. E é assim que vocês obtinham a soma se estivessem fora dos 25 graus. Esta ideia é importante, ok? A soma só é 14 se estiverem a 25 graus. Se estiverem fora dos 25 graus, não é 14. E tenho de fazer assim. Menos logaritmo do KW a essa temperatura. Neste caso, como estamos a 25 graus, o pH mais o pOH será então igual a 14. Se eu tenho o pH, eu consigo determinar o pOH, porque ele é que há de estar relacionado com estes meus iões hidróxido. Então eu vou determinar o pOH. pOH de ser então igual a 14, menos o valor do pH, que é 10,97, e então obtemos que o nosso pOH será exatamente igual a 3,03. Bem, tendo então o valor de pOH, o que eu preciso para determinar este número de mols é obter a concentração de íons hidróxido no equilíbrio. E vocês deveriam saber, né, que o pOH é igual a menos logaritmo da concentração de íons OH-, isto no equilíbrio. Ok? No equilíbrio. Da mesma forma que pH seria igual a menos logaritmo da concentração de H3 ou mais no equilíbrio. Agora, se eu tenho o valor de pOH e quero a concentração, nós aqui vamos ter que aplicar a função inversa desta ideia. Ou seja, que será a concentração de OH- no equilíbrio é exatamente igual a 10 elevado a menos o valor de pOH. O que quer dizer então que a concentração de OH- no equilíbrio será simplesmente igual a 10 elevado a menos 3,03. O que quer dizer então que a concentração de OH- no equilíbrio será, efetuando os cálculos, de 9,33 vezes 10 elevado a menos 4, isto mols por decímetro cúbico. Bem, mas eu não quero bem a concentração, né? Eu quero a quantidade química, mas quanto a isso não há problema, porque nós sabemos que o número de mols há de ser igual à concentração vezes o volume, ou seja, o número de mols de OH-, isto no equilíbrio, será igual à respectiva concentração, 9,33 vezes 10 elevado a menos 4, vezes o volume, que são 0,250. Ou seja, o número de mols de OH- no equilíbrio são exatamente 2,33 vezes 10 elevado a menos 4 mols. Ok, temos então o número de mols de OH-, que é o nosso X, né? Este número de mols de OH- é exatamente igual, devido à proporção estequiométrica, é exatamente igual ao número de mols de amoníaco que foram ionizadas, ou seja, neste momento estamos em condições de fazer o cálculo final. O número de mols de NH3 não ionizadas, vou colocar aqui, não ionizadas. Ou seja, esta quantidade de amoníaco não ionizado é exatamente igual à quantidade inicial que nós tínhamos de amoníaco, que é 1,25 vezes 10 elevado a menos 2, menos a quantidade de amoníaco que foi ionizado, que é 2,33 vezes 10 elevado a menos 4. Ou seja, nós vamos obter aqui um valor final, quantidade de amoníaco não ionizado, 1,23 vezes 10 elevado a menos 2 mols. E teremos assim com isto a questão 2.1
resolvida. Passemos então à última questão deste grupo, que nos diz o seguinte: considera que se adicionam lentamente algumas gotas de uma solução aquosa de um ácido forte àquela solução de amoníaco, não variando a temperatura. À medida que aquela adição ocorre, o que é que acontece ao pH da solução resultante e o que é que também acontece, né? A ionização da espécie NH3, do nosso amoníaco, se torna mais ou menos extensa. Bem, eu vou imaginar um ácido forte, né? Teria, por exemplo, HX, não vou discriminar qual é que é o ácido, né? Mas ionizando este ácido na água, H2O, se é um ácido forte, estamos perante uma reação quase completa, podemos mesmo considerar que o ácido se ioniza completamente, não se ioniza mesmo completamente, mas é uma ionização de um grau tão alto que podemos até tomar em conta que a ionização é completa e obteríamos então aqui o íon X- mais H3O+. Certo. Agora reparem no seguinte: se nós temos aqui um ácido forte, se isto aqui é um ácido forte, aqui vamos ter a base conjugada. Nós aqui vamos ter a base conjugada daquele ácido, né? Conjugada. E a base conjugada de um ácido forte é sempre uma base fraca. E sendo uma base fraca, não hidrolisa. Quer dizer, esta base conjugada não risca nada nesta reação. Quer dizer, é neutra, não vai hidrolisar. Não vai hidrolisar, não vai reagir com ninguém, é muito fraca. Base conjugada de um ácido forte não hidrolisa. Mas estas quantidades de H3O+, vão fazer diferença, né? E o que é que vai acontecer? À medida que este ácido forte se ioniza, vocês vão vertendo as gotinhas, estes íons H3O+, vão começar a reagir com estes íons hidróxido, ou H- formando moléculas de água, ou seja, neutralizando o caráter básico desta reação, da ionização desta base amoníaco. H3O+, reagindo com OH-, o que é que vai acontecer? Vai diminuir a concentração destes íons OH-, né? O que vai tornar a solução mais ácida, ou seja, o pH da solução resultante diminui, né? Essa solução fica mais ácida. A solução era básica, vocês começam a juntar ácido, né? A solução vai ficando mais ácida, né? Ou menos básica, como quiserem pensar. Logo o pH diminui, quanto mais pequeno for o pH, né? mais ácida é a solução. Ao diminuir a concentração destes íons OH-, segundo o princípio de Le Chatelier, quando o sistema está em equilíbrio e sofre uma perturbação, que é o caso, aquilo vai diminuir a concentração de íons hidróxido, o sistema começa a evoluir no sentido de contrariar essa perturbação, ou seja, neste caso será no sentido de repor estes íons hidróxido, e o sentido de repor os íons hidróxido é o sentido direto, o que é um sentido que favorece a ionização. Porque nesse sentido direto nós vamos ter aqui o amoníaco a ionizar-se, né? Para tentar repor a quantidade perdida de hidróxido, ou seja, a reação vai tornar-se mais extensa. A ionização, né? A reação de ionização da espécie vai se tornar mais extensa porque o amoníaco vai ter tendência a ionizar-se para repor a quantidade de hidróxido que está a ser neutralizada por estes íons H3O+. Sendo assim, pH resultante diminui e mais extensa, ou seja, opção A. Fico-me então por aqui quanto a este grupo, é sempre um prazer ajudar. Até já, vamos entrar na parte final do exame, está mesmo quase a terminar. Um abraço.